Iniciando então nossa aula de ensino religioso, aí os colegas que forem chegando, o Daniel está chegando aqui agora, né? Vai entrando na aula junto. Então, vamos lá. Primeira coisa, versículo da semana. Deixa eu tirar aqui, virar aqui para baixo. Salmo 103, 11. Aumentando aqui. Copiem o versículo, gente, por favor. Data de hoje? 31 de julho. Hoje, oficialmente, encerra o bimestre, né? Não, mês 7, já estamos no segundo bimestre, né? Mas na escola, vamos fazer prova agora dia 10 ainda, do segundo bimestre, né? Dia 10 começam as novas provas para fechar. E aí inicia-se o terceiro bimestre. Olha só, viu, gente? Como que passou rápido esse ano. Vai dar tudo certo. Tudo bom, Daniel? Tranquilo? Saudade de vocês também. Então, vamos lá. O Salmo 103, 11 diz assim: Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor. Arthur chegando também. Então, esse versículo, ele nos fala que não tem como medir o amor de Deus. Você já tentou, já imaginou medindo a distância que tem entre a terra até o céu? É algo incalculável para nós humanos. Não tem como nós fazermos esse cálculo. Então, esse versículo nos fala sobre isso. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, o amor de Deus por nós também é muito grande. Nós não temos como calcular. E, às vezes, a gente até se questiona, Senhor, será que Deus me ama mesmo? Se você nunca questionou isso, muito bom, né? Graças a Deus por isso. Agora, às vezes a gente tem pessoas que perguntam, será que realmente Jesus morreu por nós? Será que Deus ama mesmo? Mas acontece tantas coisas ruins no mundo, por que Deus não faz nada? Gente, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Ele nos ama, independente do que está acontecendo no mundo. Tenham isso no coração, tá? E na mente também. Gravem isso. Não tem nada a ver o que está acontecendo com o amor de Deus. Não quer dizer que ele deixou de amar. Nunca. Deus nunca deixou de nos amar e nunca deixará de nos amar. Muitas coisas que acontecem são consequências das atitudes do homem. Sabiam disso? O homem, ele faz muitas coisas. E lembra aquele versículo que a gente planta, a gente colhe? Então, a gente precisa pensar muito no que nós estamos plantando, porque vem a colheita, tá bom? Então, pensem nisso. O amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem como nós medirmos. E a prova maior que nós temos é o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. Já nos prova o tamanho desse amor. Então, se alguém fala assim, ninguém me ama, você fala assim, ama sim. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus sofreu por você, tá bom? Não tem maior prova de amor do que essa. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todo esse amor que o Senhor tem por nós. Nós não temos, humanamente falando, como medir o tamanho desse amor, mas podemos sentir no coração. Podemos sentir sua proteção, podemos sentir o seu cuidado. Já se passou um semestre desse ano de 2020. Não está sendo um ano fácil, um ano diferente de todos os outros anos que nós já vivemos, para todas as pessoas, para as famílias, mas o Senhor nos ama, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor já providenciou dias melhores. Pedimos que essa vacina, essas vacinas que estão sendo preparadas, elas possam vir logo e surtir efeito, para que todos nós possamos voltar ao nosso cotidiano. Nós agradecemos ao Senhor, pedimos a Tua paz no nosso coração, pedimos que o Senhor cuide das famílias que estão passando por dificuldades, Senhor. Que em nenhum momento eles se esqueçam do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, tá? Então vamos lá. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho aqui. Bem-vindos que chegaram agora. Deixa eu ver. Nananana. Quem chegou agora? Jamile, bem-vinda à aula, Jamile. Daniel, já falei com ele. De óculos? Você usa óculos? Trocou de óculos, né, Jamile? Não lembro desse óculos aí, não. Tá. Gabriel, tudo bem? O Arthur, essa foto de menininho. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já falei que dia 10 vão ter provas de novo, tá? As provas bimestrais, para fechar o segundo bimestre. Então, nós teremos 3 assuntos para a nossa prova de ensino religioso.
O primeiro assunto, quem estava na última aula antes das férias, que foram pouquíssimos alunos, tem. A Amanda estava, a Daniela estava, que eu lembro bem, né? Sobre ser amigo na aflição. Hoje nós vamos falar sobre os amigos que não aceitaram a amizade de Jesus. E a aula que vem, que vai ser o terceiro assunto, nós vamos falar sobre os amigos que falharam. Sabia que às vezes o amigo falha com a gente? E a gente falha como amigo também? Acontece, tá? Mas hoje nós vamos ver sobre os amigos que não aceitaram. Nós precisamos e nós buscamos sempre a aceitação. Todo mundo quer ser aceito onde chega. Vocês já sentiram, assim, às vezes você chega num lugar e as pessoas começam a te olhar assim de cima para baixo, nossa, aí você começa a cochichar um com o outro, aí você pensa, ai, tá falando de mim. Aí você passa até mal, você quer ir embora daquele lugar logo, né? Você não quer ficar ali. Fala, ah, não, gente, esse lugar aqui tá chato. Por quê? Porque a gente busca aceitação. A gente busca aceitação dentro de casa, com a nossa família, a gente busca aceitação no meio dos amigos, busca aceitação na escola, busca aceitação no grupos da igreja. Sempre nós precisamos de aceitação. E qualquer idade, não importa a idade não, tá? Nós buscamos sempre estar num lugar onde a gente se sinta bem e aceito. Mas nós vamos ver hoje uma situação que Jesus passou, onde ele sentiu, ó, na pele o que é ser rejeitado, o que é não ser aceito num lugar. E pessoas próximas dele, o que é mais chato ainda, né? Eu só ver aqui, gente, se tem alguma coisa aqui na minha aula, da turminha. Só um pouquinho, tá? Respondendo aqui a professora que tá lá na minha turminha. Desculpa, tá, gente? Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho com eles. Tá tudo certo, então tá bom. Então, vamos lá, voltando ao assunto. Então, pega o caderninho. Antes que alguém pergunte, copia pelo menos o título, porque se não copiar o título, gente, né, como que vocês vão saber a referência para poder estudar depois, tá? Então, aqui, os amigos que duvidaram, eu vou aumentar aqui, fica melhor. Aumenta? Vamos lá. Ai, agora aumentou. Os amigos que duvidaram. Está lá em Marcos 6, do 1 ao 6, e também em Lucas 4, do 16 ao 30. Gente, é o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, não me deixem falando sozinha, vocês podem falar, quem não quiser falar pode escrever lá no bate-papo, que eu vou ler o que vocês escreverem lá, tá? Fiquem tranquilos. Então, nesse texto de Marcos 6, do 1 ao 6, e de Lucas 4, do 16 ao 30, está falando do mesmo assunto. O que aconteceu? Jesus, ele voltou lá para a cidade onde ele cresceu, foi Nazaré. Aí ele chegou lá no dia de sábado, junto com seus discípulos, e ele foi direto para a sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para poder ler a palavra de Deus, tá? Aí eu comecei aqui com duas perguntas. O que vocês sabem sobre os profetas do Velho Testamento? E o que vocês conhecem sobre a reação que o povo teve com a mensagem de cada um deles? O que isso quer dizer? Os profetas do Velho Testamento, nos livros, se você pegar a Bíblia aqui, se você abrir lá no Velho Testamento, muitos dessas pessoas que estão aqui citadas escreveram sobre Jesus. Falaram o que ia acontecer com Jesus, falaram como seria o Messias, o que ele passaria, como ele morreria, de que forma ele nasceria, que cidade que ele ia nascer. Tudo isso os profetas falaram no Velho Testamento. E os judeus liam tanta palavra, mas não perceberam isso. Um exemplo desses, teve um profeta que falou assim, ó, nascerá de Belém e virá o Salvador. E onde que Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Teve um outro profeta que falou que ele viria de uma virgem. E quem foi a mãe de Jesus? Maria, que era virgem, ela não tinha se casado ainda antes de ter Jesus. Tem um profeta chamado Isaías, olha, notem porque vai cair na prova, tá? Isaías, ele era conhecido como o profeta messiânico. O que é isso? Ele falou muito sobre o Messias. Que Messias? Jesus. Ele falou bastante. E nessa ocasião aqui, quando Jesus vai lá na sinagoga e é chamado para ler a palavra, ele lê uma passagem escrita por Isaías. Nós vamos ler depois, mostrar para vocês o que ele leu sobre Isaías lá.
Quando Jesus leu, aconteceu uma coisa bem assim, desagradável. Vou contar para vocês, tá? Então, os profetas falaram de Jesus, anunciaram que Jesus viria, para que o povo soubesse, visse os sinais e reconhecessem. Ah, é ele mesmo, é o Messias que está na Bíblia. Só que eles não reconheceram, não, tá? Rejeitaram. Jesus também era um profeta. O que é um profeta? Um pregador da palavra. No dia em que ele encontrou a samaritana no poço, vocês lembram que enquanto eles conversavam, teve um momento da conversa que ela chegou para ele e falou assim: vejo que és profeta. O que ela quer dizer? Eu vejo que o Senhor é um pregador da palavra. E aí ela descobriu que ele não era só pregador, mas também era o Messias, tá? Então ele era muito mais do que um profeta. Ele era um profeta que pregava, que ensinava sobre as coisas de Deus, e era o Messias, o que viria para salvar. Vamos para frente? Os nazarenos duvidaram de Jesus. Olha aqui o texto que Jesus leu. Está lá em Isaías 66, de 1 a 2. Por favor, anotem isso. E nós vamos ler também Lucas 4, do 21 ao 22, para vocês verem o que aconteceu quando Jesus leu esse texto lá. Tá bom? Então, enquanto vocês estão copiando, deixa eu falar. Jesus, ele nasceu na cidade de Nazaré. E aí, quando ele chegou numa certa idade, né, aos 30 anos, ele começou o ministério dele. Então, ele cresceu ali. Deixa eu só colocar aqui a Bruna de volta, que caiu a conexão dela. Ele cresceu lá em Nazaré. Nesse dia aqui, ele voltou para Nazaré junto com seus discípulos e foi lá para a sinagoga, como eu falei para vocês já, tá? E aí ele foi chamado para ler um trecho da palavra. E ele entregaram para ele o livro de Isaías. Naquela época, a Bíblia não era assim não, gente, tá? Tudo assim, todos os livros juntos. Eram livros separados. Então, deram para ele o livro de Isaías para ele ler. E ele leu, está lá em Isaías 66, de 1 a 2. Eu vou ler para vocês agora como que aconteceu essa situação, para vocês entenderem o que aconteceu com Jesus. Olha só, então eu vou lá em Lucas 4, do 16 até o 22, eu vou ler bem rapidinho. Diz assim, ó. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram um livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro e encontrou um lugar onde estava escrito assim. Então ele procurou no livro algo para ler, para mostrar que estava se cumprindo mais uma profecia. Olha o que ele leu. O Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Ao versículo 20. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e se sentou. Todas as pessoas que estavam ali começaram a olhar para Jesus fixamente, tá? E então ele começou a falar: hoje se cumpre o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Aí todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Mas aí começaram a questionar, começaram a duvidar. Mas peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro, o filho do José, filho da Maria? Aquela mulher que casou grávida? Ah, não é ele? Não é irmão de não sei quem, não sei quem? Não é o filho daquele carpinteiro? Começaram a duvidar de Jesus. Primeiro eles admiraram, nossa, como ele fala bem, como ele é simpático. Aí depois, quando ele falou que era o Messias, que estava escrito ali, que Isaías estava falando, que estava se cumprindo, que ele já estava entre eles, eles não acreditaram, não aceitaram e pior, ficaram com muita raiva. E sabe o que Jesus fez quando eles começaram a duvidar de Jesus, a questionar? Ah, ele é um Zé Ninguém, filho de um carpinteiro, está achando que é grande coisa. Então ele cresceu naquela cidade, as pessoas conheciam a família dele, sabiam como que ele era e começaram a duvidar dele. Vamos passar para frente aqui para vocês entenderem melhor. E como que Jesus reagiu? Como que ele agiu diante da dúvida dos seus contemporâneos? Olha, Jesus não ficou de mimimi, não, tá? Não ficou, ai meu Deus, não vou mais, ninguém me aceita, ninguém me acredita quem eu sou, ai, não quero mais viver, nada disso. Jesus não ficou de mimimi, não. Ele nem ligou porque não aceitaram ele. Ele até olhou para as pessoas que estavam ali
e falou para eles: olha, eu não esperava outra coisa de vocês. Aí ele começou a falar sobre algumas passagens também dos outros profetas, onde o povo de Deus, o povo de Israel, não deu valor para os profetas que viviam na época. Ele falou de Elias e de Eliseu para ele, que é o Elias e Eliseu. O que ele lembrou? Ele lembrou que na época de Elias, quando Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover, o povo de Deus não fez nada para ajudar ele, porque Acabe queria matar Elias, Acabe e a Jezabel. Ele teve que se esconder. Escondeu num lugar lá, lembra que os corvos alimentaram ele? Ele bebia água de um riacho, até que o riacho secou porque não estava mais chovendo. E aí Deus mandou ele ir lá procurar uma viúva estrangeira em outro país. E lá ele ficou, lá ele se alimentou. E também lembrou de Eliseu. Ele falou, olha, no tempo do profeta Eliseu, tinha muito leproso na cidade, muito leproso entre o povo judeu. Só que nenhum deles foi procurar Eliseu para ser curado. Quem foi procurar Eliseu para ser curado foi um homem de fora, foi Naamã. Vocês lembram a história de Naamã? Naamã, ele era um comandante da Síria, outro país estrangeiro. E ele foi lá e foi curado, né? Ele deu os mergulhos lá no Rio Jordão, os 7 mergulhos, né? Amanda lembra da história, né? Isso aí, Amanda. E aí Jesus falou, então, citou esses 2 exemplos. Então, se eu perguntar na palavra assim, ó, quais foram os 2 profetas citados por Jesus quando duvidaram dele? Vocês podem falar, Elias e Eliseu, tá? Eu vou colocar referência, vocês vão falar quais foram esses 2 profetas. Se perguntar, tá bom? O que Jesus quis fazer com isso? Jesus mostrou com o exemplo deles que pessoas estrangeiras tinham mais fé, acreditavam mais, aceitavam mais do que o próprio povo de Deus. E o povo ficou bravo. Ficou tão bravo, ficaram tão furiosos, porque o orgulho entrou no coração, e eles, de tanta raiva, sabe o que eles fizeram? Pegaram Jesus, levaram para fora do templo, levaram até um monte, e eles iam matar Jesus ali. Eles iam jogar Jesus de cima do monte. Só que como Deus tinha um outro propósito, a morte de Jesus não seria desse jeito, seria diferente, eles não jogaram. Eles se intimidaram, porque eles sabiam que eles estavam errados. No fundo, eles sabiam. Eles poderiam até não aceitar que Jesus era o Messias, mas também não tinham provas para matá-lo. Então, depois que levaram ele lá para o monte e queriam jogar, de tanta raiva que eles ficaram, porque eles se ofenderam, se sentiram ofendidos, que Jesus falou que eles não tinham fé, Jesus só contornou a situação, saiu dali e foi embora. E foi pregar nos lugares onde ele seria aceito. Tá? Agora, copiando também essa parte aqui, ó. Aqui para vocês copiarem e responder, tá? Primeiro, por que Jesus não fez muitos milagres na cidade, na sua cidade? Se vocês lerem Mateus 13, dos 51 ao 58, vocês vão conseguir responder, tá? Olha, gente, é para copiar. Tô vendo que vocês estão, a maioria não tá nem mostrando a fotinha, né? Mas, por favor, copiando, tá? Uma dessas perguntas vai cair na nossa avaliação. Então, por que Jesus não fez muitos milagres na sua cidade? Eu acabei de falar. Jesus não fez muitos milagres na cidade porque o povo duvidou dele, o povo não aceitou. Olharam para ele e falaram: ah, isso aí é o filho do carpinteiro lá do José, Messias nada. Conversa dele, que tá mentindo. Isso que eles pensaram, estou falando numa linguagem de hoje para vocês entenderem. Bruna, só um pouquinho, Bruninha. Chegando aí em você. Deixa eu achar a Bruna. Cadê a Bruna? Bruna, cadê você? Tá aqui. Pode falar. Você levantou a mão? Bruna, pode ativar o seu som e falar? Ou escreve no chat. Eu apertei sem querer, desculpa. Então tá bom. É a vontade de falar comigo, né? Então tá bom. Então, por que Jesus não fez muitos milagres na cidade? Porque as próprias pessoas que conheciam ele não acreditavam nele, duvidaram que ele era Messias. Segunda pergunta: qual livro da Bíblia foi citado por Jesus? Do Velho Testamento. Lucas 4:18, vocês vão achar a resposta. Qual é o profeta que eu falei para vocês que falou de Jesus? Profeta que era o profeta também conhecido como profeta messiânico. Por que messiânico? Porque ele falou muito sobre Messias. Para vocês terem uma ideia, tá? Foi o profeta Isaías. Isaías, ele falou de Jesus, que ia nascer um menino, que ele viria como homem. Ele falou, tá? Que ele viria, nasceria como menino, viria como homem. Falou da forma como Jesus ia morrer. Ele descreveu que Jesus foi transpassado, foi moído por nossas iniquidades. Ou seja, ele
falou nas profecias dele, como que Jesus ia sofrer por nós. Tudo isso. Que quando nós olhássemos para ele, a gente não ia ver nenhuma beleza. Por quê? Porque ele apanhou tanto, sofreu tanto, tanto, que até o seu rosto ficou inchado e desfigurado. Lembra quando colocaram sobre ele a coroa de espinhos, e os espinhos cravaram na sua testa, na sua cabeça? Quando você cai e bate a cabeça, o que acontece? Vem um galo na hora, né? Se você bate forte. Então eles davam soco em Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles colocaram coroa de espinho, então o rosto de Jesus ficou todo machucado. Gente, imagina, que coisa triste, todo deformado. E Isaías falou sobre isso. Olha só. Terceira pergunta. Já ouviu o ditado? Não julgue o livro pela capa. Vocês já ouviram isso? O que você entende por esse ditado? Quando fala assim, não julgue o livro pela capa, não. Vocês conseguem entender alguma coisa desse ditado? Ó, vou dar um exemplo, ó. Aqui tá minha Bíblia. Não vamos falar da Bíblia, não. Nem a minha Bíblia é da Ana Sofia, tá? Que eu pego a Bíblia dela porque ela é melhor para usar. Você pega um livro, você olha e fala assim, não, só pela capa você fala, esse livro eu não vou nem ler, porque parece que é chato. Mas aí você resolve ler. Você abre, começa a ler e começa a gostar. E você fala, nossa, que legal esse livro. Às vezes acontece isso com pessoas. Nós julgamos a pessoa, não julga o livro pela capa, quer dizer, não julga as pessoas pelo que você está vendo. Às vezes o que você está vendo ali não mostra quem a pessoa é. Tá? Mais ou menos isso. Então, digam que vocês entendem. Uma, duas e quarta pergunta. Você já foi mal interpretado em alguma situação? Já se sentiu não aceito em alguma situação? Já se sentiu rejeitado em alguma situação? Às vezes acontece de uma pessoa ser mal interpretada só pelo fato dela ser tímida. Vocês já viram isso? O fato dela falar pouco. Aí o que falam? Julgam pela capa de que forma? Aquela lá é chata, aquele lá é chato, é metido, é metida. Tá? Ou quando a pessoa ela é muito falante, chega no lugar e fala, faz amizade fácil, tem aqueles que julgam pela capa, falam assim, nossa, gosta de se aparecer, tá achando que é melhor que todo mundo. Já viram isso? Ao CDF da sala, só ele responde, vai julgando pela capa. Mas e você, já passou por uma situação dessa? Onde te interpretaram errado, você não se sentiu aceito? Aí você responde, tá? Ninguém vai ler sua resposta. E a última pergunta, que parece com a primeira, mas não é igual, diz assim, ó, por que era difícil para os nazarenos aceitarem que Jesus era o Messias? Por que eles tinham essa dificuldade de aceitar que Jesus era o Messias? Eles não liam as Escrituras? Não estava ali, eles se reuniam direto. Vocês sabiam que os judeus, desde quando a mulher está grávida, eles começam a ler para a criança no ventre as Escrituras. Então, eles estão muito acostumados a ouvir a palavra de Deus. E por que eles não perceberam que era Jesus? Não acreditaram em Jesus? Tá? Parece muito com a primeira, que a primeira diz por que ele não fez milagres lá. Ele não fez milagre porque o povo não tinha fé, tá? Essa é a resposta. O povo não acreditava. E essa última aqui, por que era difícil para os nazarenos acreditarem que Jesus era o Messias? Porque eles achavam que o Messias deveria ter uma outra atitude. Eles achavam que o Messias deveria vir e já tomar o reino aqui do mundo, né? Tirar os romanos do poder, e fazer essas coisas assim. Eles não imaginavam que Jesus ia vir de uma forma simples, ia nascer num lugar simples como Jesus nasceu, numa manjedoura. Pensa, gente. Então, eles não aceitavam isso, não. Ia viver no meio de pecadores, ia andar com pessoas simples. Não, isso não é atitude de quem é Messias, não. Então, são essas as perguntas, tá? Vão copiando, quem terminar já vai falando. Levanta o dedinho, faz o joinha para eu saber que vocês copiaram. Então, não se esqueça, a próxima aula é o terceiro assunto que nós vamos ver para a nossa prova. Deixa eu ver aqui, a número 3 eu não entendi. Vamos lá, voltamos na número 3. 1, 2, 3. O do ditado. Não julgue o livro pela capa. O que você entende por esse ditado? Olha, Jesus, ele foi julgado pelo povo dele por ele ser de origem humilde, origem simples. Então, quando ele leu ali o livro de Isaías e falou que naquele dia estava se cumprindo aquela profecia que ele era o Messias, duvidaram dele, ficaram com raiva, até tentaram matar. Ou seja, julgaram Jesus por ele ser simples, tá, Amanda? Então, não julgue o livro pela capa, podemos dizer assim, não julgue
a pessoa, não julgue alguém só pela aparência, só pelo que você está vendo. Não julgue. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu na nossa igreja. Já tem aqui uns 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos. A nossa igreja ela fica num lugar perto de um terminal. E terminal de ônibus sempre tem bastante pessoas assim de rua, mendigos que moram. Teve uma vez que apareceu, eu não sei se a Ana Sofia lembra disso, apareceu na nossa igreja um homem todo sujo, mendigo mesmo, sabe? Ele veio de outros lugares. Gente, quando for atender aquele homem, né? Meu marido geralmente é o que atende essas pessoas que chegam lá. Aquele homem falava 5 idiomas, já tinha ido para a Grécia, falava grego, falava inglês, e estava vindo da Argentina. Mas o que acontecia com ele? Por que então que ele vivia daquele jeito? Infelizmente, as drogas, né, escravizavam ele. Então ele era um homem muito inteligente, muito culto. Mas quem olhava para ele e via um mendigo, nem imaginava que aquele mendigo falava 5 idiomas, gente. Pensa. Ele foi embora, a gente nem sabe se ele está vivo ainda, mas ele era um homem muito inteligente e conhecia a Bíblia. Ele ia para o culto às vezes e começava a falar, ele citava trechos em grego. Olha que legal. Tá vendo? Então, deu para entender mais ou menos, Amanda, assim, o que, que é essa terceira pergunta de não julgar um livro pela capa, né? Às vezes nós somos julgados pela nossa aparência. Ah, ela é tão pequenininha, tão magrelinha. Não sabia que era forte daquele jeito. Ah, ele é tão alto, né? Será que ele dá conta? Dá, deu conta de fazer. Tá? Então não julga ninguém pela capa. O que Jesus fez com o momento em que ele não foi aceito? Ficou triste, chorando, se lamentando? Se trancou no quarto? Falou que não queria mais? Não, nem ligou, gente. Ah, não quer acreditar nele? Então vou continuar fazendo o que Deus mandou fazer, vou seguir a vida e vou fazer, vou cumprir a minha vida. Tá? Então que sirva também de conselho para vocês. Se em algum momento vocês não forem aceitos, duvidarem de vocês, não fiquem tristes, não. Lembra do versículo da semana, né? Deus nos ama tanto, tanto, e maior prova de amor do que o que ele te deu, do que ele fez para você, não existe. Tá bom? Terminaram de copiar? Deixa eu ver, a Jamile já colocou o joinha que terminou. Terminou, Bruna? Deixa eu ver, Ana Sofia, Daniel. Sim, sim, o Arthur também terminou, o Garcia também terminou. Nossa, vocês são muito rápidos. Quem quiser tirar o print de tela também pode tirar, né? Que eu creio que a maioria fez isso. Vamos ver. Deixa eu ver aqui nosso horário, como que tá. Ah, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Tá. Tá bom. Gente, ó, daqui a pouco a gente vai terminar de gravar a aula, nós vamos fazer uma oração, tá? Tem um pedido de oração aqui especial, nós vamos fazer essa oração. Então, depois que terminar de gravar, quem fez o pedido aqui, nós vamos orar. Quem terminar, gente, coloca o joinha para a gente poder já encerrar a aula. Nós já temos já o nosso tempo de encerrar. Eu sei que a maioria, falta só responder para mim a Bruna e a Amandinha. Aí nós vamos fazer uma oração, que Deus, ele ouve nossas orações. E vocês sabem que nós estamos passando por dias tão complicados e pessoas bem próximas de nós, sim, pessoas bem próximas de, isso mesmo, Eric, pessoas muito próximas de nós perderam pessoas queridas. Nossa, tá bom? Terminem de copiar, nós vamos encerrar a aula e fazer a oração. Muito triste, Eric, muito mesmo. Que bom que você está na aula, Eric. Davi também chegou, que eu vi depois. Deixa eu ver aqui. Sim, nós vamos fazer essa oração também, tá, Jamile? Nós vamos fazer 2 orações aqui. Só não vamos fazer a oração com a aula gravada. Vamos tirar e a gente ora. Então, eu vou aguardar todo mundo terminar. Dizer que terminou. Nós temos 8 minutos para encerrar a aula, então dá tempo. Terminando, avisa a professora, tá? Que vocês terminaram.
E diante dessa situação, olha, igual a aula da semana passada, eu disse que quem estava aqui, parece que foi até combinado. Na aula passada, nós falamos sobre amigo no momento de aflição. O que que é isso? Como que você se comporta, como que você deve agir quando alguém está sofrendo, quando alguém tem uma perda. Aí nós contamos a história, falamos sobre Jairo. Como Jairo foi um homem que a filha dele estava perto de morrer por estar doente, ele foi procurar Jesus, e a menina morreu. E com ele Jesus fez um milagre. Então, a gente comparou a atitude dos amigos de Jairo, que estavam perto, e comparou também a atitude de Jesus. E com quem que nós devemos parecer, que atitude nós devemos ter. E aí eu fiz uma pergunta no final. Que tipo de pessoa você quer que fique perto de você quando você está sofrendo ou passando por uma dificuldade? E que tipo de amigo você é para os outros? Que às vezes a gente quer que esteja perto de nós pessoas que vão ajudar, mas a gente não faz isso com o outro. E aí, tá? Aham. Deixa eu ver o que ele escreveu. Certo. Eu não entendi, Amanda, o que você escreveu aqui, mas nós vamos orar, tá? Tá. Ok. Podemos voltar para a tela principal, gente? Vamos lá? A gente encerrar a aula e fazer essa oração. Faltam 5 minutos. Pronto. Então, nós vamos encerrar a aula, mas não saiam, nós vamos fazer uma oração, tá? Só vou parar aqui a gravação. Deus abençoe você.